A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estou passando nessa noite, meus queridos, porque eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu quero estar compartilhando, com o povo de Deus, com os ouvintes da palavra do Senhor, com aqueles que gostam de ouvir falar do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, a palavra que eu quero estar falando, compartilhando com vocês, encontra-se no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 5. Vamos fazer menção da palavra. É uma leitura um pouquinho extensa, a partir do versículo 1 até o 11. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e assentasse, e assentando-se, ensinava do barco à multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Vai para águas mais profundas e lançai vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos toda a noite e nada pescamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Ao fazê-lo, colheram uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes começaram a romper-se. Então acenaram para os seus companheiros que estavam no outro barco, a fim de que os ajudassem. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Simão Pedro, vendo isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, pois sou um homem pecador. Porque ele e todos os que o acompanhavam foram tomados de espanto por causa da pesca que fizeram. Assim como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus disse a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Eles então, levando os barcos para a terra, deixando tudo, o seguiram. Queridos, o que me chamou a atenção, nesse texto é algo muito importante, principalmente para a vida do povo de Deus, daqueles que o Senhor tem promessa a cumprir. Eu creio que esse ano de 2023 será um ano de colheita. Aquilo que nós plantamos com lágrimas, nós vamos colher, sorrindo. Eu creio que será um ano que o Senhor vai honrar muito dos seus filhos, daqueles que esperaram o tempo do Senhor, daqueles que foram obedientes à palavra do Senhor, daqueles que não negaram ao Senhor, daqueles que foram fiel ao Senhor. Então, meus amados, aqui como ora nós acabamos de ler, Jesus estava ali na beira da praia, pregando para uma multidão, para aquelas pessoas que eram sedentas em ouvir a palavra do Mestre, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E havia ali 2 barcos, porém o Senhor Jesus Cristo decidiu entrar no barco, escolheu entrar no barco de Simão. Decidiu não, escolheu entrar no barco de Simão. E o Senhor, quando Ele resolve, entrar no nosso barco, quando o Senhor resolve fazer algo por nossas vidas, Ele faz com propósito. Ele não faz só para honrar, porque esperou, porque obedeceu, não. É para o nome do Senhor ser glorificado em nossas vidas. E o Senhor Jesus Cristo estava ali com a multidão, entrou no barco de Simão, em um lugar raso, pregou, ensinou aquela multidão. E após o Senhor ter terminado de ensinar, de falar com aquela multidão, pediu que Simão fosse para águas mais profundas e lançasse a rede.
Porém, Simão, como nós já sabemos, um homem pescador, um homem experiente com a pesca, falou para o Senhor: Senhor, nós já pescamos, eu já pesquei a noite toda, não peguei nada, não conseguimos pescar nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei. Que coisa linda, queridos, é sermos obedientes à voz do Senhor, é estarmos sensíveis àquilo que Deus ele tem para falar com cada um de nós. Simão ele poderia confiar na força do seu braço, na sua experiência. Ele não tinha tido experiência ainda de ver Jesus em alto mar, ele não viu Jesus pescar, né, para dizer, não, Jesus é uma pessoa que tem bem mais experiência em pesca do que eu. Não, ele não vivenciou essa experiência com o Senhor Jesus. Para ele era novo, né, o que o Senhor tinha a fazer ali na vida dele. Mas ele obedeceu à voz do Senhor. Ele foi para águas profundas. Ele não confiou na sua experiência, ele não confiou na força do seu braço, mas ele lançou a rede em águas profundas. E ali houve sim tamanha bonança naquele barco que quase o barco ia a pique. Foi necessário ele ter um suporte de um outro barco que estava ali. Dividiu a pesca, né, que foi uma pesca maravilhosíssima, que a Bíblia aqui nos fala que quase os dois barcos iam a pique. Simão, né, contemplando o que o Senhor tinha feito ali, ele não se achou digno de estar perto do Senhor Jesus, né? Mas Jesus, quando ele nos escolhe, ele não escolhe de qualquer jeito. O Senhor, ele não erra nas suas escolhas. O Senhor não escolhe porque ficou com pena de ninguém. O Senhor não escolhe porque ninguém teve um passado injusto. Não, 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 nada disso. O Senhor, ele nos escolhe desde o ventre de nossa mãe. E o Senhor ali, ele não errou quando ele escolheu entrar no barco de Simão. E no final do texto a gente pode ver que, né, Jesus ele fala para Simão: não temas, a partir de agora serás pescador de homens. Queridos, o que importa para o Senhor não é nos honrar, não é nos abençoar, não é cumprir as promessas dele sobre nossas vidas, porque isso para o Senhor é nada. Basta uma ordem, basta um haja do Senhor, assim como foi na fundação, né, do mundo, da criação, que o Senhor disse: haja luz e houve-se luz. Basta um haja do Senhor para que as promessas se cumpram nas nossas vidas. E Deus, ele tem prazer em honrar os seus filhos, em abençoar os seus filhos. Mas o cuidado de Deus com as nossas vidas é como vamos nos posicionar, como vamos nos manter após o cumprimento da promessa dele em nossas vidas. Porque o que Deus ele tem para a minha e para a sua vida é coisas grandes, são coisas maravilhosíssimas. A palavra do Senhor diz que não chegou ao coração do homem aquilo que ele tem preparado para nós, para aqueles que ele ama. Então, meus amados, Deus, o Senhor, ele zela sobre nossas vidas. Será que de fato você, eu, estamos aptos para receber o cumprimento da promessa do Senhor em nossas vidas? Porque aqui foi cumprido, né, o que o Senhor, ele queria fazer, né, no barco de Simão, na vida de Simão. Uma experiência que nós podemos conjecturar que foi uma experiência marcante para Simão ter vivenciado aquilo ali. Tanto é que após ele ter visto aquela bonança de peixe, ele não se achou digno de continuar seguindo Jesus. Mas o Senhor disse: ele não temas, agora tu serás pescador de homens. Então, meus amados, as promessas do Senhor, quando se cumprir nas nossas vidas, não é para ver declínio espiritual. Porque Simão aqui, após ele ter tido aquele momento com o Senhor, chegando do outro lado, ele poderia não seguir mais Jesus. Não. O que eu queria eu consegui,
né? Eu tinha passado a noite toda pescando, eu não consegui nada, agora que meu barco está cheio, eu vou seguir Jesus? Não, tenho aqui para dar, tenho aqui para vender, tenho aqui uma quantidade e uma quantidade de bonança, porque o que Deus tem para fazer nas nossas vidas é coisas grandes. Você vai ter para você, você vai ter para sobrar, você vai ter para honrar, para abençoar outras pessoas também. Mas qual foi o comportamento de Simão, né, quando chegou ali do outro lado? A gente lendo aqui o versículo 11, fala assim: eles então, levando os barcos para a terra, deixando tudo, os seguiram. Né? Simão e os seus colegas que estavam ali com ele, não deixou de seguir Jesus porque recebeu a bênção, não. Deixou lá, ó, do outro lado e continuou seguindo o mestre. Será que isso vai acontecer na minha e na sua vida? Será que nós estamos aptos a receber as bênçãos do Senhor e continuarmos fiéis a Deus? Né? Porque esse é o cuidado que Deus ele tem tido com as nossas vidas. As promessas do Senhor não demoram. As promessas do Senhor têm um tempo para se cumprir. Por quê? O que me faz lembrar, né, de José. José, como nós sabemos, era um homem sonhador, né, era um jovem sonhador, é um jovem que morava ali no meio da sua família, com seu pai, com seus irmãos, mas no momento em que ele liberou, através da sua palavra, os sonhos que ele tinha, né, foi despertado ali no coração dos seus irmãos um sentimento muito ruim, um sentimento maléfico, um sentimento maligno, que foi a inveja. O coração dos seus irmãos, né, acendeu-se ali, né, a inveja. Na verdade, o coração dos seus irmãos já tinha um sentimento negativo por José. Mas houve um ponto gatilho ali, que foi quando José ele relatou o sonho. Então, despertou em seus irmãos aquilo que já estava lá, né, guardado no seu coração, nos seus corações. O sentimento negativo, né, de inveja. E José ele sofreu, como nós já sabemos. José ele foi ali vendido para os ismaelitas, né? José ele foi encarcerado, foi levantado um falso, uma acusação mentirosa contra a vida de José, quando a esposa de Potifar acusou ele de ter tentado contra a sua intimidade, né, injustamente por ele ser um homem que queria manter-se íntegro diante do Senhor, né, ela o acusou, fosse nos dias de hoje uma acusação de assédio, né, José foi preso, como nós já sabemos, mas o escolhido de Deus, até no cenário de desonra, ele é honrado. Até no cenário improvável, ele consegue fazer a diferença. Porque mesmo dentro do cárcere, José ele tinha uma posição ali de destaque. Né? Mas no tempo que o Senhor tirou José ali de dentro da prisão, chegou o tempo da honra de José. Estou adiantando aqui a história, né? Mas sabemos que José ali, ele se tornou governador do Egito. José teve um encontro com os seus irmãos após o Senhor ter honrado, né? José tinha de tudo ali para mandar prender os seus irmãos, para negar alimento para os seus irmãos, porque José o reconheceu, né? Mas os seus irmãos não reconheceram José. E assim, queridos, muitos hoje olham para a gente e não nos dá nada, não acreditam no chamado de Deus em nossas vidas, não acredita que o Senhor vai nos honrar, não acredito que nós estamos debaixo de uma promessa do Senhor, mas quando chega o tempo do cumprimento da promessa, muitos não acreditam. E falam, não acredito, eu acompanhei, eu vi, era uma pessoa que passava necessidade, foi tão humilhado. E hoje, né, foi honrado, nem acredita. Assim como os irmãos de José não o reconheceram. Porque quando chega a bênção, né, os nossos adversários, aqueles que se colocaram, né, contra as promessas de Deus sobre nossas vidas, passa a não nos reconhecer, tamanho a grandeza que Deus ele tem para fazer na minha e na sua vida.
Então, queridos, Deus é fiel, Deus vela sobre a tua palavra. O que Deus disse ao meu e ao teu respeito vai se cumprir. Mas o que Deus ele quer nos alertar através dessa palavra é: quando você receber a sua bênção, vai continuar sendo fiel a mim? Vai continuar me buscando ou vai negar o meu nome? Porque Simão poderia, né, ter aberto mão do Senhor, ter deixado de seguir, mas não. Simão e aqueles outros rapazes deixou tudo ali na terra e seguiu a Jesus, né? Como fala aqui, como nós lemos no finalzinho, no versículo 11, eles então, levando os barcos para a terra, deixando tudo, o seguiram. Que coisa linda! Então, queridos, essa é a preocupação, esse é o cuidado. Não é preocupação, porque preocupação é fator surpresa e ninguém pega o Senhor de surpresa. Mas esse é o cuidado que Deus ele tem para com as nossas vidas. E esse é o despertar que o Senhor traz para nós neste momento. Será que eu posso confiar em liberar a bênção para a sua vida e você vai continuar me servindo? Será que não vai retroceder? Será que não vai ter um declínio? Né? Porque os barcos aqui quase iam a pique. Tamanho foi a bênção que eles tinham recebido ali. Né? Os barcos quase afundaram, melhor dizendo, quase os barcos afundaram ali. Imagine a bonança, a quantidade de peixe que tinha ali, porque era um barco estruturado para a pesca. Era um barco de um pescador. Era o barco que tinha costume, que foi projetado ali, foi arquitetado para receber peso, né? Para ir para uma certa distância do raso, da terra, porque pescar, sabemos que pescar no raso não se pega peixe de qualidade, mas os melhores se pegam em alto mar. E após essa experiência, o Senhor disse a Simão: você agora será pescador de homens. E para Simão ter se tornado pescador de homens, foi necessário ele ir para águas profundas. Então, amados, que nós, né, não percamos o posicionamento de filho de Deus quando a bênção do Senhor chegar. Ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Será que vai ser fiel ainda nos dízimos e nas ofertas? Será que Deus vai poder contar com a sua vida para poder continuar expandindo o reino dele? Porque Deus ele conta conosco. Deus ele conta conosco para sermos instrumento dele aqui na terra, para contribuir com o reino de Deus. Afinal de contas, Deus não errou quando ele me escolheu e quando eu te escolheu. Deus ele nos escolheu com propósito. Se fomos gerados no ventre de nossa mãe, é porque o Senhor manifestou a glória dele em nossas vidas e ele quer continuar manifestando. Deus escolheu certo a mim e a você, Deus não escolhe errado. Deus ele não escolheu o barco errado aqui quando resolveu entrar no barco de Simão, não. O Senhor já sabia que Simão tinha tido uma pesca frustrada. E quantos hoje querem desistir dos seus sonhos porque tentaram e não conseguiu? Ah, mas eu tentei. Nossa, levei anos tentando e nada aconteceu, é melhor desistir. O Senhor contemplou o esforço de Simão. Então continue crendo nas promessas do Senhor. Se Deus colocou algo em tuas mãos para fazer, faça e faça com excelência, faça o seu melhor. Faça o seu melhor em lembrando que é para a glória de Deus. Não é porque ninguém está vendo, não está vendo que você vai fazer de qualquer jeito. Não, os olhos do Senhor é como chama de fogo, o Senhor está vendo. Então dê o seu melhor para o Senhor. Viu, queridos? Dê o seu melhor. Eu estou aqui, mas estou sentindo falta da minha aliança. Eu tirei porque eu estava lavando algumas coisas e estava me dando agonia. Né? Mas enfim, queridos, dê o seu melhor para Deus, dê o seu melhor para o Senhor, faça com excelência. Se Deus disse que
dessa responsabilidade que Ele colocou em suas mãos, Ele irá fazer coisas grandes, Ele vai fazer. Só não desista. Só não desista, porque Simão poderia ter desistido. Ah, Senhor, não vou mais não, pesquei a noite toda, estou cansado. Que nada, tenho experiência, o mar não está favorável não. Talvez nem tenha peixe nesse mar. Ainda tem gente que murmura, né? Talvez nem tenha peixe nesse mar, é ótimo. Mas o ser humano, quando ele tira para murmurar, é só besteira que sai, né? Mas mesmo assim ele confiou na palavra do mestre. Continua, Simão. Continua, Geise. Continua você aí do outro lado. Continua que eu estou contemplando. Eu vou honrar e o que eu vou fazer é coisa grande. Mas continue sendo fiel a mim. Continue sendo fiel ao Senhor. É isso que Deus ele quer falar conosco. Amém, meus amados? Que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê estrutura, que Deus te dê maturidade. Que Deus fortaleça as suas raízes nele, para que quando o Senhor te honrar, não seja motivo de você ter declínio espiritual, para que o seu barco não afunde. Amém? Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor.